Bom, a gente vai hoje tratar, só ajustando o som aqui, a gente vai tratar um pouco da filosofia do organismo de Whitehead, que inaugura ou exemplifica uma abordagem que, de maneira mais geral, pode ser chamada de filosofia do processo, que é um pouco o que a gente pode começar caracterizando de maneira muito geral e pensando um pouco na relação com o projeto metafísico em geral. A filosofia do processo, ela é centrada numa imanência, numa suposição da imanência forte, completa, né? Tudo é imanente. Ou seja, a realidade não a realidade é processual, então um pouco é como se a gente tivesse dado um passo atrás na passagem da energeia para a actualitas e pensasse na actualitas ou na realitas como uma energeia, como uma ação, como um conjunto de ações. Então as coisas são do jeito que são porque elas são tributárias de um conjunto de ações. Essa relação de tributária é a relação mais ou menos que a gente pode entender como espécie de que cada coisa é como é patrocinada por outra que igualmente está no mesmo plano. Então, a filosofia do processo ela é uma filosofia de como as coisas se constituem na imanência, não com base num princípio transcendente, ou numa lei transcendente, ou numa estrutura geral transcendente, ou numa, se vocês quiserem, numa partitura transcendente, mas precisamente por meio do contato e contágio com as outras coisas que são igualmente imanentes. Então não há nada que transcenda, se vocês quiserem, esse plano. Então aqui é como se a filosofia do processo abre um caminho interessante para pensar no projeto metafísico, porque mesmo nós, enquanto aqueles que estão tendo o conhecimento das coisas, mesmo aqueles que estão extraindo a inteligibilidade, eles não estão fora desse processo, eles não estão fora dessa physis do processo, se vocês quiserem. Então a natureza do processo é tal que ela engloba tudo, inclusive engloba aquele que está conhecendo. Isso é muito claro, ou seja, em algumas filosofias do processo, um caso interessante é o caso do Gilbert Simondon, que enfatiza bastante a ideia de que aquilo que vale para os processos que são descritos por quem está descrevendo, vale também para o processo de descrição. Então o conhecimento ele não está do lado de fora, não há, assim, em certo sentido, uma extração do logos para fora da physis, ou do nous para fora da physis, tipo uma inteligibilidade para fora da physis, da natureza das coisas. As coisas elas são relativas ao que a extração é parte desse processo. A extração não é alheia a esse processo. Então, esse elemento aí é um elemento importante para a gente pensar nessa imanência. O conhecimento também não é transcendente. Aquele que conhece também não está numa transcendência, né? Então, aqui, a filosofia do processo é uma tentativa de inserir a metafísica na imanência das coisas da qual ela trata. Tá? Então a metafísica aqui ela não é uma instância exterior, mas ela é uma instância imanente ao que há, né, imanente ao que aquilo que ela procura conhecer, descrever, tratar ou lidar. Então a metafísica não aparece aqui como uma metafísica do processo, é uma metafísica imanente ao processo, e que tudo é um processo que engloba tudo, né? Então basicamente
Basicamente isso significa que a filosofia do processo ela é a ideia de que não tem nenhum princípio, por exemplo, Whitehead vai dizer, nem sequer Deus, tá? Que não esteja à mercê de todos os outros. Tudo está à mercê de todos os outros. Todas as coisas elas estão conectadas numa espécie de elo de coexistência e interdependência e, como eu gosto de dizer, de patrocínio. Uma coisa patrocina a outra. Ou seja, não é sem patrocínio que nada existe. E esse patrocínio não é um patrocínio do exterior, mas é um patrocínio de dentro, um patrocínio interior, um patrocínio de dentro do mundo. Ou seja, em certo sentido, tudo é mundano, né? Não existe um elemento extramundano, né? Nesse conjunto de processos interdependentes e interconectados. Então a coexistência significa precisamente que não há nada que esteja alheio à coexistência. Então é essa comunidade que forma a imanência. E essa comunidade, então, significa dizer que não há um processo que possa ser visto de fora, e não há também, como não há nada que é indiferente ao processo, imune ao processo. Tudo que há de concreto, né, de atual, dependente dos vários processos em torno disso. Então essa ideia de patrocínio é a ideia de que tudo não há nada que pode ser mantido sem o auxílio das outras coisas. Então uma coisa quando você se pergunta por que uma coisa ocorre, você pode se perguntar quem fez. Tá? Você está perguntando quem fez e quem mantém. Sempre, para tudo que é constituído, tem um constituinte. Tem alguma coisa que traz a constituição dela. Ou seja, que suporta ela, que mantém ela, que garante que ela seja do jeito que ela é. Não há nada que é a revelia das outras coisas que existem. Essa coexistência é o pressuposto básico da filosofia do processo em geral. A filosofia do processo, em geral, mas pensando mais, então, a filosofia do processo em geral, essa filosofia da coexistência, da comunidade, da imanência de todas as coisas, tem essa forma, sei lá, clássica ou exemplar na filosofia do organismo de Whitehead. A filosofia do organismo, ela é uma filosofia do processo que é herdeira de Descartes e de Locke. Descartes e Locke são os heróis de Whitehead, mas de uma certa maneira um pouco mais oblíqua, um pouco menos direta, mas também bastante importante, da ideia mesma de monadologia, que é o que a gente explora no livro A Diáspora da Agência, o Jadson, essa ideia de que Whitehead oferece uma monadologia e a gente explora essa monadologia ali. Começando com Descartes e Locke, chegando a Leibniz, para a gente entender assim, os elementos centrais, digamos, a partir de uma perspectiva, sei lá, histórica, se vocês quiserem, do que o Whitehead está pretendendo fazer. Aqui nesse livro aqui que chama Process and Reality, que também está um pouco
um pouco contrasta um pouco do tipo de coisa que ele propõe, por exemplo, num outro livro bastante famoso, que é o Concept of Nature, onde aparece uma ontologia de eventos, que é, em certo sentido, não completamente, eu advogo que não completamente compatível com a monadologia exposta no processo e realidade. Mas aqui, bom, começando com Descartes, o Whitehead, portanto, é uma coisa que se pode fazer com a filosofia do organismo, uma coisa que se pode fazer com Descartes. Ele vai dizer assim, Descartes tinha tudo para realmente entender que é possível fazer essa substituição total, vamos dizer, do substrato pelo sujeito. Entender que toda predicação, toda propriedade ou qualidade é uma predicação de um sujeito. Portanto, uma qualidade que é percebida ou que percebe. Aqui uma consequência de Descartes e Locke que vocês talvez conheçam, é um filósofo chamado George Berkeley, e Berkeley dizia, Abad Berkeley dizia, ser é ser percebido ou perceber. E aí você tem essa dicotomia, também bastante cartesiana, que uma coisa é ou percebida ou ela percebe. Ou seja, digamos assim, a res existência é percebida e a res cogitans é aquilo que percebe. E aqui Whitehead invoca uma coisa que justamente esse é o ponto que esse ou é justamente o que ele não gosta. Essa disjunção é precisamente o que ele não gosta em Descartes, é precisamente onde Descartes cai nas amarras de um pensamento tradicional. O que era preciso que ele fizesse era abandonar a noção de substância, e isso significa muitas coisas para ele, mas uma das coisas que significa é dizer que num slogan como esse do Berkeley, o que era preciso dizer não é que ser é ser percebido ou perceber, mas ser percebido e perceber. Ou seja, é preciso exorcizar precisamente essa disjunção, é preciso exorcizar precisamente aquilo que é um ponto muito, muito importante na filosofia do Whitehead, mesmo em concepções diferentes anteriores, como no Concept of Nature, que é o exorcismo, a rejeição da noção de bifurcação. Essa bifurcação entre a experiência que a gente tem de alguma coisa e aquela coisa que a gente está experimentando. Então a bifurcação é a bifurcação entre o copo que está sendo experimentado e o copo e aquilo que eu experiencio quando eu experiencio o copo. Os medievais distinguiam id quo e id quod, essa é a distinção. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu vejo naquilo que eu vejo. Essa é a bifurcação, crucialmente. Então, aí dessa bifurcação sai a bifurcação, por exemplo, entre natureza e cultura, ou entre natureza e política. Precisamente dessa bifurcação central, que é a bifurcação que tem essa origem cartesiana. Então, o que Whitehead acredita que a filosofia do organismo deve fazer é precisamente pegar a lição que Descartes tem acerca do cogito e acerca da presença do sujeito para que a experiência ocorra e exorcizar justamente essa noção de bifurcação, que é no caso de Whitehead, prisioneira decorrência dessa ideia
de substância, uma ideia de alguma coisa que subsiste por si mesma. E precisamente uma coisa não subsiste por si mesma. Isso é um ponto central da filosofia do organismo que ele está postulando. Precisamente nada é causa sui, nada é substância. Ele vai dizer, há que se rejeitar toda a atualidade vácua. Qualquer coisa que possa não ser percebida, passa ao largo da percepção, ou seja, não é percebida e nem percebe, essa coisa não pode existir, porque isso não faz efeito em coisa alguma. É uma espécie de princípio eleático que ele adota, o princípio de que tudo o que existe faz algum efeito em alguma coisa. E aí ele vai dizer efeito, ele vai dizer causa, enfim, isso é um ponto importante, a gente vai ver, causa é um tipo de percepção. A causa eficiente é um tipo de percepção. Quando uma bolinha de bilhar branca bate numa bolinha de bilhar vermelha, a bolinha de bilhar vermelha sofre o efeito da bolinha de bilhar branco. Isso significa que ela é afetada pela bolinha de bilhar branco. Então ele vai dizer que a bolinha de bilhar vermelha percebe a bolinha de bilhar branca. Então Descartes é importante porque Descartes vai dar para ele justamente essa ideia do sujeito, da unidade de ação, ou seja, era preciso, digamos assim, ele vai dizer, era preciso dar um salto especulativo, um voo especulativo a partir de Descartes, a partir do cogito. Descartes ele mesmo não faz isso porque ele, prisioneiro da ideia de substância, acaba prisioneiro da ideia de bifurcação e postula a substância extensa. Ele entende essas coisas como sendo causa sui, como sendo autossuficientes, e isso aqui rompe a possibilidade dele de pensar numa filosofia do organismo que seria uma filosofia do processo da imanência generalizada. Locke dá um passo a mais a partir de Descartes, que é muito importante para Whitehead também, que é justamente entender as percepções. Então a percepção ela é crucial nisso. Então a forma subjetiva, como ele vai dizer, ou seja, tudo aquilo que lida com o mundo vai lidar com o mundo por meio de uma forma subjetiva. É isso a ideia, a representação de Locke. Então aqui também Locke tinha a possibilidade de criar a filosofia do organismo, é quase como se estivesse às portas da filosofia do organismo, mas ele não faz isso. Ele não faz isso também por apelo à substância e por um apego à bifurcação. Apenas abandonar a bifurcação que a coisa já ia. Locke, o que você tem? Você tem essa forma subjetiva que não é a res vera, que não é a coisa ela mesma. Agora, a coisa ela mesma não pode ser concebida, Whitehead vai dizer, como alguma coisa completamente diferente, como alguma coisa bifurcada e diferente, como um objeto que é alheio à nossa experiência como uma atualidade vácua. Não, a res vera, esse copo ele mesmo, a parte da minha percepção, ele também é feito de alguma coisa que percebe e alguma coisa que é percebido. Então as percepções são múltiplas, e tudo aquilo que é percebido está também percebendo. Então essa multiplicidade ela é precisamente o que essa multiplicidade da res vera não faz da res vera uma coisa menos ligada à percepção. A percepção está em toda parte, entende? Então é como se a experiência abrisse
uma espécie de campo que é o campo da realidade. Tudo é organismo, os organismos se experimentam, se trata, portanto, não de uma realidade exposta, mas de uma realidade não de uma realidade exposta, mas de uma realidade que está sendo processada pelo ato de percepção. Esse ato de percepção ele não é completo, mas não é completo porque tem alguma coisa transcendente, mas porque há mais percepções além das minhas percepções naquele momento. E há também as percepções daquilo que eu percebo e que é percebido. Então é uma espécie de, se vocês quiserem, uma espécie de panperceptualismo, né? As pessoas falam de panpsiquismo, mas antes um panperceptualismo, né? Ou seja, tudo igualmente percebe. Então, portanto, o que você tem são percepções e note que essas percepções elas são aquilo que eu sou. Portanto, o problema do sujeito também é feito de percepções. Eu também sou um conjunto de percepções. O sujeito que percebe também é um conjunto de percepções. Conjunto de percepções aberto a ser percebido. O sujeito não está do lado de fora, ou do lado de baixo, ou aquém da experiência, no sentido de um sujeito transcendental. Mas ele também está na imanência, ou seja, significa dizer que esse sujeito que faz a experiência, ele também ele também é uma experiência, né? Ele também está às voltas com uma experiência, né? Com um conjunto de experiências. Ele também está experimentando e ele também está sendo experimentado, né? Então o sujeito não é um sujeito transcendental de fora da experiência para estabelecer as bases a partir das quais a experiência vai ser feita. Não, o sujeito transcendental, ele está, o sujeito ele está no meio da experiência, né? Então ele está no meio ele percebe e é percebido. Ele faz o que ele faz por razões imanentes. Ou seja, a gente percebe do jeito que a gente percebe, porque, por exemplo, a gente adquire conceitos, e aí que a gente adquira conceitos, que a gente adquira formas da sensibilidade, categorias do entendimento, isso requer que nós sejamos mantidos do jeito que nós somos. Ou seja, que nós tenhamos patrocínios constantes que vão na direção em que nós vamos. Sem esses patrocínios, a gente, né, ou seja, sem a experiência não há nada, né? A experiência é um ponto de partida, né? Então, aqui a gente pode tirar, a partir dessas observações, a gente pode tirar algumas relações importantes com Leibniz e com Kant. Com Leibniz, basicamente, a ideia de unidades de ação espalhadas por toda parte, diáspora da agência, né? Aqui é importante que essas unidades de ação não tenham uma harmonia pré-estabelecida, uma harmonia pré-estabelecida transcendente. Muito pelo contrário, toda harmonia que elas tiverem, a desarmonia que elas tiverem, vai ser imanente. Vai ser imanente à interação entre elas. Então, o mundo ele não é indiferente o mundo não é indiferente nada no mundo é indiferente às outras coisas que existem no mundo. Então essa ideia da coexistência aqui, do ponto de vista mundano, em Leibniz está lá presente. White vai fazer uma diferença muito grande na monologia dele. As mônadas, elas não são substâncias, mas elas são entidades atuais. Entidades atuais importam muito, porque, digamos assim, ele está interessado em como é que as entidades atuais vão se tornar outra coisa. Esses tornares são muito importantes para eles. E essas entidades atuais
se tornam outras entidades atuais, se tornam outras entidades, elas subsistem do tempo. Então a entidade atual é eu agora, e agora depois você é uma outra entidade atual, depois uma outra entidade atual. E a partir daí que a entidade atual ela forma uma concrescência. Então as entidades atuais formam outras entidades atuais, formam outras entidades atuais. O que é uma entidade atual? Muito importante. A entidade atual é uma gota de experiência. Então, a mônada de Whitehead é uma gota de experiência. Tá? Ou seja, eu fui formado de um monte de gotas de experiência, e essas gotas de experiência elas vão existir enquanto elas estão sendo experimentadas e elas experimentarem. Ou seja, não existe um experimento não existe alguma coisa que está pronta depois da experiência ou antes da experiência, transcendente ou transcendental. O que há é a entidade atual que está experimentando, e experimentando ela se torna uma outra coisa, etc. E essa experiência ela envolve para Whitehead uma capacidade de ter uma certa satisfação. Ele vai dizer o organismo está associado sempre a um senso de satisfação que dá a ele um objetivo e a uma capacidade criativa. Então todas as entidades atuais, isso é monadológico, têm uma capacidade criativa, elas não são subordinadas a nada. Todas elas estão criando coisas. Então, 3 diferenças. Você não tem, com respeito a Leibniz, você não tem essa harmonia pré-estabelecida transcendente, você não tem substância, você tem entidade atual, não se trata, a entidade atual não é simplesmente um governo das coisas, ela envolve a própria matéria. Whitehead diz que é preciso refazer o balanço entre o físico e o mental, que é feito em Leibniz. Em Leibniz você tem essa prevalência do mental sobre o físico. E ele diz que a entidade atual é também um físico, porque também é um corpo que experimenta. É graças ao corpo que você tem a experiência que você tem. Então é basicamente a mônada é uma unidade de experiência, uma unidade de perspectiva, uma unidade de ação, mas uma unidade de experiência. A partir dessa unidade de experiência que ela é o que ela é. Ou seja, a perspectiva ela está aqui também na unidade de ação, mas ela está no corpo. Ela está na estrutura corporal, que é nada mais do que a estrutura pela qual o meu corpo é como eu percebo e como eu sou percebido. E é esse corpo que tem a perspectiva que ele tem. Mas percebe que a semelhança com a monadologia, a monadologia leibniziana é bastante grande, basicamente, por exemplo, aqui não há essas entidades atuais, elas não têm substrato, elas não têm essência, não tem nada disso. Elas são que elas são cada uma das experiências que elas têm. E aqui é importante notar que tem certas percepções ausentes que são importantes para uma entidade atual, aquilo que a entidade atual não percebe. E é por isso que, para não falar de percepção negativa, é que Whitehead vai cunhar o termo preensão, que é um termo muito importante. A apreensão é como uma percepção. E a apreensão é quase como se fosse uma entidade atual, ela mesma. A apreensão é quase como se ela fosse uma entidade a apreensão é quase como se ela fosse uma entidade atual incompleta. Então a apreensão ela é um
conjunto de experiências que incluem preensões negativas. Tem preensões positivas, aquilo que eu percebo e que formam, conduzem a minha ação, mas aquilo que eu não percebo. E isso é o que ele vai chamar de preensão negativa. Então você tem preensão positiva e você tem preensões negativas. Como você tem preensões conceituais e você tem preensões sensíveis. E essas coisas elas têm que se compatibilizar. O conceito também não é outra coisa senão uma experiência. Né? Só que você experimenta através de um conceito. É apenas em relação com a experiência que o conceito se dá. E aí a gente chega na ideia de lure for feelings, na ideia de chamariz ou isca para sensações. Né? E esses chamarizes, eles são o que enfim, teorias, proposições vão ser. Bom, ou seja, um conceito ele faz com que você sinta certas coisas que você não sentia antes. Então, em certo sentido, o Whitehead vai dizer, olha, eu não percebo e nem consigo compreender um fato isoladamente. Eu preciso sempre de uma modulação que articule esse fato com outros fatos. Essa articulação de um fato com outros fatos é aquilo que os conceitos muitas vezes me dão. Né? Então, não quer dizer que o conceito é a única coisa que vai me dar isso. Mas o conceito é o que vai articular um fato que aparece isoladamente a mim, digamos, com outros fatos. Essa articulação, essa modulação que faz com que o conceito seja parte da experiência, que faz com que eu possa experimentar de uma certa maneira o que através do conceito. Então eu vejo um ovo, o exemplo da Clarice Lispector, eu vejo um ovo, eu nunca vejo um ovo novo, eu conecto o ovo com todos os ovos que eu já vi através do conceito de ovo. Então é isso que o conceito de ovo faz, essa modulação, essa articulação, essa coordenação, é o termo que ele vai gostar de usar, essa coordenação é que vai associar uma coisa com a outra, né? Essa coordenação é que vai associar o ovo que eu estou vendo com os outros ovos. Então o conceito é experimental. Né? Então o transcendental ele é empírico. Deleuze vai falar do empirismo transcendental, que tem evidentemente um lastro em Whitehead. Né? Bom, vamos lá. Kant. Como a gente estava vendo, Kant enfatiza muito essa ideia de que a substância ela precisa de uma espécie de suplemento transcendental para ela ser o que ela é. Bom, o Whitehead generaliza isso. O Whitehead generaliza isso e vai dizer tudo. Cada entidade atual só é o que é porque ela é experimentada. Ela não é nada mais uma gota de experiência. Percebe? Então, a dissipação da substância que Kant faz, ela é quase uma espécie de prolegômeno, melhor dizendo, ela é uma espécie quase de preâmbulo do tipo de dissolução da experiência, da substância que o Whitehead vai fazer. Por que ela é esse preâmbulo? Porque o Whitehead vai chegar e dizer, olha, na verdade não tem causa sua, tudo é causa de outras coisas, tudo é produto da coexistência. Bom, vamos lá. Isso significa dizer o quê? Significa que uma entidade atual, ela só se torna aquilo que ela é quando ela é experimentada. Numa apreensão. É apenas uma apreensão que a entidade atual é o que ela é. É só quando ela é apreendida, se quiserem, capturada, que ela se torna aquilo que ela é. Mas ela nunca é capturada completamente, porque ela é capturada por diversas coisas. Não é que ela nunca é capturada completamente porque tem uma coisa que se retira e foge e sai da imanência. Não há atualidade vácua. Mas quando apenas eu percebendo esse copo e outras coisas percebendo esse copo, analogamente, como vocês já podem imaginar, a mesa também percebe esse copo,
essa tela também de alguma maneira percebe esse copo. Então essa percepção ela não é minha exclusiva, mas sem a percepção a entidade atual não é nada. A entidade atual ela precisa do gesto da percepção, ou precisa perceber alguma coisa. Então, a coexistência, o requerimento de um sujeito que Kant faz, o Whitehead generaliza. Então, em certo sentido, quase que Whitehead faz uma coisa com Descartes, a contrapelo, contra aquilo que Descartes queria que fosse feito com ele, e Whitehead faz a mesma coisa com Kant, ele faz alguma coisa com que Kant faz com Descartes. Faz com Descartes uma coisa que Kant não gostaria que fizesse com aquilo que ele faz com Descartes. Então, nesse sentido em que ele é pós-kantiano, né? Então, bom, a rejeição da atualidade vácua mostra justamente essa ideia de que não tem essa substância lá, né? Entende? Só que ele não faz essa distinção do correlacionismo fraco para o correlacionismo forte, como a gente estava dizendo, né? Aqui, pensar e conhecer são subsidiários da experiência, eles estão conectados à experiência. Bom, pensar e conhecer são subsidiários da experiência, isso significa o seguinte: do ponto de vista do Meia-Sul, Whitehead vai ser um metafísico da subjetividade. Porque ele vai, em vez de falar de um absoluto para além da subjetividade, como Descartes faz, ele vai justamente ler em Descartes aquilo que Meia-Sul não quer que leiam. Ou seja, a ideia de que tudo é sujeito. Ou seja, o termo metafísica da subjetividade é um termo que, como a gente já comentou algumas vezes, é um termo de Heidegger, que Meia-Sul vai reaproveitar, e Whitehead é um exemplo disso. Né? Aqui é uma consumação da metafísica da subjetividade, dando um passo além em relação a Leibniz. Agora, justamente, o Meia-Sul vai dizer metafísica da subjetividade no sentido de que o que é absoluto é a correlação. O que é absoluto é... O que significa correlação? O que é metafísico é aquilo que é percebido, é aquilo que a experiência me dá. Não tem absoluto para além do que a experiência me dá. E se houver, eu vou estar caindo nas tentações da bifurcação. Então, precisamente é isso que a gente evita, pensando que tudo é uma experimentação. Então, em certo sentido, é como se Whitehead estivesse dizendo para Kant, sim, mas aquilo que você considera como uma coisa em si, ela só nos escapa dentro de um âmbito da experiência, né? Ela só nos escapa dentro desse âmbito. Se você de fato exorciza a bifurcação. Antes de falar um pouco mais sobre a bifurcação, isso significa dizer o seguinte: Whitehead diria, portanto, para Kant alguma coisa assim: sim, mas toda essa estrutura do sujeito transcendental que você está bolando é uma estrutura que é comum, como a estrutura do cógito cartesiano, que é comum a mim, à formiga e ao copo. O copo também tem essa estrutura transcendental. Também a água dentro do copo, também ela experimenta, também ela tem forma subjetiva, também a água lida com o copo por meio de experimentar esse copo e ter desse copo uma forma subjetiva. Significa o quê? Por exemplo, do ponto de vista da bolinha branca, da bolinha vermelha, a bolinha branca não é branca, ela aparece a bolinha vermelha de uma outra maneira.
com uma certa forma subjetiva, como quando eu percebo esse copo, eu percebo certas coisas desse copo, eu não percebo esse copo todo, percebe? Então eu tenho uma perspectiva, como a bolinha branca tem, a bolinha vermelha tem uma perspectiva da bolinha branca. Bom, então, ou seja, tudo é sujeito. Ao que Kant responderia, é claro, mas como é que você sabe, White? Na verdade você está pulando para uma coisa transcendente que está te dizendo que as coisas são experiência, né? Ao que o White diria, sim, isso eu estou pulando mesmo, mas em compensação você está pulando, está fazendo um outro movimento, está fazendo um movimento de considerar que o sujeito é substância, considerar que o sujeito, ele sim é uma presença plena, é uma ousia, ele sim é uma presença plena, você aí sim está fazendo isso, e eu não estou fazendo isso, eu estou dizendo assim como eu tenho essa experiência, eu posso dizer assim, bom, então eu vou dizer que tudo tem, né, entende, a princípio, percebe, eu dou esse salto especulativo. Né, o salto especulativo que permite sair da experiência particular para uma coisa mais geral. Então eu dou esse passo. E é esse passo que vai fazer a diferença. Né, porque é esse passo que vai fazer com que eu exorcize, né, como de uma maneira semelhante ao que Russell vai fazer, mas não igual, absolutamente não igual, uma maneira que relembra-se, tem uma certa vizinhança, ao que Russell vai fazer com exorcizando o sujeito transcendental kantiano. Ele vai dizer assim, olha, o que você tem é ato intencional, simplesmente. Você não tem um pré-ato intencional. Você não tem uma estrutura prévia que permite o ato intencional. E depois as coisas vão se complicar um pouco nas leituras que outros fenomenólogos como Heidegger e Levinas, por exemplo, vão fazer do movimento de Russell. Mas Whitehead, ele está fazendo uma coisa parecida, mas diferente. Ele está dizendo, olha, na verdade, eu estou sendo experimentado, o ato intencional não é só meu, o ato intencional, eu também sou objeto de um ato intencional. E eu sou, não porque há uma bifurcação, mas ser um ato intencional, ter um ato intencional é ser um ato intencional. Então você tem essa coincidência entre sujeito e objeto. Ele vai dizer entre sujeito e superjeito. A entidade atual é um sujeito da experiência e é um superjeito da experiência. Então ela é sujeito, ela está sujeita à experiência. É esse duplo que é o que vai exorcizar, transformar a disjunção numa conjunção. É essa transformação que vai fazer o Whitehead, que vai fazer com que o Whitehead seja um perceptualista e vai dizer assim, olha, na verdade você está nesse âmbito da experiência. E é isso que vai fazer com que ele não precise de um sujeito transcendental fora do campo da imanência. O que, em certo sentido, é uma consequência da rejeição da bifurcação. A bifurcação é, primariamente, a bifurcação entre o objeto que eu experiencio e quando eu experiencio esse objeto. Então, a minha experiência e o objeto dessa experiência. Então, portanto, a bifurcação entre o copo e o que eu percebo e experiencio no copo. Essa é a bifurcação. Bom, rejeitar a bifurcação significa dizer que essas coisas não são ontologicamente diferentes, se vocês quiserem. Elas não são de naturezas diferentes. Elas são simplesmente experiências diferentes dependendo de uma certa posição em que eu esteja. Né? Um conjunto de experiências, um conjunto de gotas de experiência. Isso significa o quê? Por exemplo, quando a gente diz a distinção entre natureza e experiência, né? A natureza está lá e a experiência está aqui. A natureza não é feita de experiência. Isso que ele está rejeitando. A natureza também é experiência sendo feita. Também a diferença entre nós, que fazemos através das nossas experiências decisões políticas, e a natureza. Então, quando Latour vai falar a modernidade, é essa separação entre natureza e política,
essa bifurcação dele, como ele diz repetidas vezes, é totalmente tributária da bifurcação denunciada e rejeitada, exorcizada por Whitehead. Então, Latour, como filósofo do processo, é herdeiro dessa filosofia do organismo, que justamente rejeita essa bifurcação. Então, quando a gente fala, por exemplo, natureza e cultura, a cultura tem a ver com como a gente experimenta as coisas que estão aqui. Por exemplo, eu experimento o copo como um utensílio e tal, e é uma coisa que faz parte da minha cultura. Agora, e tem a natureza, que é como as moléculas que fazem o copo. As moléculas que fazem o copo são uma coisa e a minha experiência desse copo é diferente, é outra coisa. Então você tem natureza ali e cultura aqui. Justamente vai dizer assim, não, nada disso. Ou seja, também aqui os princípios que regem a minha experiência desse copo enquanto cultural vão reger a experiência desse copo enquanto natural. Dito de outra maneira, a natureza seja talvez a experiência dos outros, ou a experiência do não humano, como vai dizer o perspectivismo do Viveiros de Castro, que muito se banha na filosofia do processo. Diretamente em Whitehead e indiretamente via Deleuze, que é, entre outras coisas, um Whiteheadiano. Então, aqui é como se eu dissesse, olha, na verdade você tem um contínuo de experiência que passa pela natureza, pela cultura, pela política, pela experiência, pelos objetos da experiência e chega até pelo vamos lá, se vocês quiserem, pelo conteúdo da minha experiência e chega até ao objeto da minha experiência. Então isso não tem uma distinção. Aqui você não tem um ponto em que isso se corta, né? Acaba o sujeito, acaba o âmbito do sujeito, o reino do sujeito, o domínio do sujeito, começa o âmbito do objeto. Como não há essa distinção entre natureza de um lado e cultura do outro. Por quê? Porque a natureza é experiência e cultura é experiência. Natureza é experiência e política é experiência. Ou de outra maneira, política é experiência e natureza também é experiência. Então, a gente fica falando assim, mas o que acontece aqui, por exemplo, na pandemia do SARS-CoV-2? Bom, então, o vírus também está experimentando. Percebe? O vírus também está experimentando. Ou seja, e aí é muito importante para Whitehead, não sei se a gente vai ter muito tempo para falar nisso, porque tem muita coisa, a noção de medida, porque a experiência também é uma medição. Então a gente pode dizer assim, com as mutações, o vírus está fazendo a experiência dele para também ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até onde dá para ir, que associações ele vai fazer, como o Latour vai enfatizar tanto, num espírito bem whiteheadiano, quais são as alianças que dá para fazer, qual a concrescência que dá para fazer a partir das entidades atuais que eu posso congregar, qual é o nexo que eu posso ajuntar. Então, isso é dizer, tem experiência de um lado e experiência de outro. Então, portanto, a experiência é, digamos assim, a pedra filosofal da coisa. E a experiência pensada de um jeito lockeano, de um jeito cartesiano na base. Ou seja, a experiência é o que faz a experiência como a experiência de um sujeito que também é experimentado, e é a experiência que faz com que as coisas sejam atuais. A atualidade é dada pela experiência. Então, em certo sentido, o concreto aqui é como o concreto dos gregos, né? Ou seja, não é o sensível para alguém. O concreto é aquilo que faz algum efeito para alguma coisa. Então, e esse efeito é dado pela experiência, pela apreensão. Então, a experiência é uma apreensão que
que mede as outras coisas, que se mede em relação às outras coisas, uma coisa que o Latour vai enfatizar muito também, né? Essa coisa da medida, essa coisa do teste de força, né? Esse teste de força é um teste importante, porque o teste de força é aquilo que o teste de força é aquilo que vai fazer com que a experiência produza alguma concrescência, que vai fazer com que a experiência, portanto, seja capaz de outras experiências, aquilo que resulta da experiência seja capaz de outras experiências no futuro. Então, a experiência, ela é essa pedra de toque, essa pedra filosofal, né, que é comum ao sujeito, ao objeto, à cultura, à natureza política, etc. Né? Então, você tem esse elemento de unidades de ação, que são as entidades atuais, que são também sempre unidades de experiência. Que são unidades, mas são unidades de experiência, de experimentação. São unidades capazes de correrem o risco nas coisas, né? Que está, em certo sentido, embutido na palavra experiência. Então é essa experiência que está por toda parte, porque as entidades atuais, elas são atuais, são unidades, e são atuais porque elas são sujeitos de experiência. E são também superjeitos de experiência ao mesmo tempo, porque são sujeitos de experiência. Então, a gente estava falando, ele entende o mundo como um campo de experimentação. Então, não é só nós que experimentamos, é tudo o que experimenta. Isso significa, para começar, o seguinte: tudo percebe. Então, a percepção é como se fosse o elemento básico da constituição do mundo. Então, é por isso que é tão importante e tão crucial, metafisicamente tão crucial, né? Ou seja, da estrutura da realidade tão crucial, que haja alguma coisa como you for feelings, né? Como a gente estava falando, que haja alguma coisa como chamariz para sentimentos. Porque o que acontece aqui? Os sentimentos, eles não são, eles estão por toda parte. E sentires, né, como aparece a palavra feelings, né, na tradução da Maria Teresa Teixeira, sentires, tá? Sentires é justamente ser afetado. Né? Ou seja, justamente por que tudo tem sentires, porque tudo é afetado. Essa é a ideia. Então a experiência, que é a percepção, ela é o seguinte, ela é aquilo que conecta uma coisa a outra. Whitehead tem um nome para isso, que é o nome de preensão. Uma coisa é preendida por outra. Ela portanto, percebida, e parte dessa percepção é uma concepção dela. Aqui a imagem importante de Descartes, como a gente estava falando, é justamente essa imagem da capacidade da mente de formar uma imagem daquilo que ela a percebe. E essa imagem é justamente aquilo que vai guiar a relação que a mente tem com aquilo que ela percebe. Então, a minha imagem de uma bola de bilhar é aquilo que vai guiar a minha relação com ela. Mas também a imagem de uma bola de bilhar, da outra bola de bilhar, é aquilo que vai guiar a sua relação com ela. Então, toda relação é uma apreensão, que é uma operação perceptiva.
Agora, como é que ele faz isso? E aí isso que eu queria seguir pensando em termos de relações causais. Né? Relações causais, elas são mais ou menos conhecidas, a gente fala de causa e efeito ordinariamente, mais ou menos. Né? De fato, em algumas construções das teorias científicas, a gente pode das teorias científicas maduras, a gente pode, ditas maduras, melhor dizendo, a gente pode exorcizar até a fala da causa e efeito. Não importa tanto, o que importa é que mais ou menos a gente entenda a causa e efeito. O exemplo que os filósofos desde Hume gostam de analisar e considerar é precisamente esse exemplo da bolinha de bilhar. É uma espécie de fixação, de fetiche de bar dos filósofos, ou seja, a bolinha branca que transmite, isso é causal, o movimento para a bolinha vermelha, digamos. Então é essa transmissão de movimento que é a relação causal. Bom, então, o Whitehead ele vai pensar na relação causal da seguinte maneira: bom, mas então se tudo é preensão, se a relação é uma apreensão, se não há relação entre duas coisas que são independentes entre si e que tem uma espécie de bojo protegido das suas relações, porque afinal de contas ele está, como a gente viu, entendendo que nada, nenhuma parte de nenhuma entidade atual, vamos dizer assim, é uma atualidade vácua, ou seja, é uma monodologia no sentido de considerar que não há nada na unidade, que para ele é uma entidade atual, que não seja relacional, e relacional é preensivo, é perceptual, portanto. Então, o que acontece é que numa relação causal, por exemplo, na transmissão de movimento entre a bolinha branca e a bolinha vermelha numa mesa de bilhar, o que acontece? Acontece aqui uma percepção, é isso que eu estava já ensinando há pouco, ou seja, a bolinha vermelha se move porque ela se mover é ela sentir a bolinha branca, o movimento da bolinha branca. Então, ou seja, a bola vermelha, ela percebe a bolinha branca. Percebe? Então, esse afeto, esse ser afetada, é que é um efeito da causa do movimento dela, que é o movimento da bolinha branca. Percebe? Então, é como se a relação causal fosse uma relação de percepção. O Whitehead vai dizer, existem dois modos de percepção. Uma essa percepção que a gente, enfim, geralmente considera única, né, que a Maria Teresa chama de, traduz como imediação presentânea, né, um nome estranho, mas a ideia é que uma coisa aparece imediatamente a mim, tem uma imagem dela, né, por meio da minha sensibilia, que é como os filósofos chamam os meus sentidos, os meus olhos, o meu tato, o meu ouvido, né, eu de alguma maneira sinto a apresentação de alguma coisa, né, a apresentação imediata, né, vamos dizer. Né, o nome não é tão bom e eventualmente a gente pode ter discussões acerca desse nome, né? Mas a ideia é que é aquilo que se apresenta a nós por meio de uma sensibilia. Mas Whitehead está dizendo, a sensibilia, os sentidos, eles não são tudo. Existe muito mais experiência do que aquilo que os sentidos nos dão. Eu estava falando um pouco sobre isso, né? Aquela imagem que ele faz num certo momento em que ele diz considerar a experiência como sendo simplesmente as sensações dos nossos sentidos é uma imagem tão empobrecida como a imagem de alguém que quisesse fazer uma sociologia da civilização moderna usando apenas os sinais de trânsito.
Ou seja, isso é só a ponta do iceberg, a gente está explorando um pouco isso, né? Mas percebe? Ou seja, a experiência, não é apenas que eu experimento outras coisas. Por exemplo, eu estava falando do adoecimento, do envelhecimento, do apaixonamento. Essas coisas são efeitos que eu sinto. Alguém pode provocar que eu me apaixone. Então, isso é uma relação causal que é uma relação perceptiva. Percebe? Ou seja, há um processo de adoecimento, eu contraio um vírus, então o vírus tem um efeito sobre mim, e esse efeito é uma percepção, eu percebo o vírus. É isso que ele está nos convidando a entender. Então, a sociedade, ela é a sociedade das coisas, vamos dizer assim, para usar essa imagem que a gente tem enfatizado bastante nessa unidade, ela é uma comunidade de percepções. Sabe, é uma espécie de comunidade de sensibilidades, e de sensibilidades que se afetam mutuamente, e é por isso que há a ideia do chamariz de sentimento. Eu posso fazer você sentir coisas que você não sentia, fazer você, portanto, ser afetada por coisas que você não era, né? E vice-versa, né? Ou seja, aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí há uma espécie de horizontalidade na existência da atualidade, na inexistência da atualidade vácua, porque não há imunidade, não há nada que está imune às sensações que estão acontecendo à sua volta. Então, mexer no corpo de uma bolinha de bilhar é mexer na sua sensibilidade. Quer ver? Sei lá, você chumba ela, tá? Chumba a bolinha vermelha, chumba, né? Chumba. Quando ninguém está vendo, você faz sumir todo mundo, chumba a bolinha vermelha, e quando o seu adversário vai justamente tacar a bolinha branca justamente na caçapa, para caçapar a vermelha, ele não consegue, a bolinha branca bate na vermelha e não sente nada. Bom, sente alguma coisa, mas não sente movimento, não tem. Por quê? Porque eu afetei o sensorium dela, eu afetei a sensibilidade dela. Cada afeto cada mudança que eu faço no mundo é uma mudança da sensibilidade. Então, a sociedade de White é uma sociedade de sensibilidade. Então, Lúcio Fafis, como é que eu posso afetar o que você sente, o que você experimenta e, portanto, as coisas, as relações que você tem? Né? Como é que eu posso fazer isso? Enfim, né, tipo eu estava dizendo, enfim, os exemplos mais comuns são um livro, um filme, uma teoria, né, percebe? É uma prática política que faz com que as pessoas sintam de um jeito que elas não sentiam antes. Uma campanha política faz isso. Uma campanha política promove certos sentimentos. E o White analisa isso em termos de intensificar alguns sentimentos e atenuar outros. Então é como se você regulasse, como se você, olha só, como se você modulasse. É como se o sentimento sempre precisasse de uma modulação. E é isso que faz ele pertencer a essa sociedade de sentimentos. Porque o sentimento ele mesmo não é imune a todo o resto. Ele está sendo constantemente sintonizado, modulado, né? Certas coisas são sentidas então de uma maneira mais forte, certas coisas são sentidas então de uma maneira mais fraca. Então essa modulação que a gente está fazendo o tempo todo. Ou seja, a gente não está alheio a essa modulação. E assim, essa modulação é por toda parte, né? Então, enfim, assim como você se torna mais sensível a certas coisas quando você está, sei lá, melancólico, mas também quando você está ansiosa, mas também quando você está com frio, quando você está com fome, quando você está enfim, envelhecida, apaixonada, adoecido. Percebe? Tudo isso é uma remodulação. Entende? A gente o corpo é essa abertura de sensório, essa abertura aos sentimentos, né, que não é imune. Portanto, o corpo é precisamente a não imunidade. Né? E não é o nosso corpo, é todos os corpos, como eu estava dizendo, a bolinha vermelha também, que pode ser chumbada, ela também está aberta a estar chumbada. E cada elemento novo, cada entidade atual nova que aparece, ela tem que ser
vamos lá, tem que ser acomodada, vamos dizer assim, há um exercício de hospitalidade na sociedade das coisas, se vocês quiserem colocar assim, em termos que não são exatamente termos Whitehead, né? Mas de recebimento, mais ou menos isso, quando uma mensagem aparece, ela é recebida porque ela vai ser prendida, ela é uma gota de experiência para ser prendida, uma gota de experiência para ser percebida, uma gota de experiência para ser experimentada, e aí ela vai ser experimentada com os modos, com a modulação que os demais da sociedade têm dela. Ela não é nada fora isso, é uma experiência para os outros. Né? Então o destino dela está totalmente vinculado a esse para os outros da comunidade, monodologia, né? Da comunidade em que ela está. É claro que como é recíproco, né? E a reciprocidade é uma coisa muito importante, a gente estava falando um pouco sobre totalidade no último encontro síncrono. Justamente, a reciprocidade vai dizer com que ela também vai ter sua sensibilidade afetada, mas ela também vai sentir as outras coisas. Ou seja, a bolinha branca também sente o efeito da bolinha vermelha. Ela é muitas vezes desprezível, mas nem sempre no bilhar, porque, por exemplo, a bolinha branca pode justamente bater de um certo jeito que ela é encaçapada. É uma desgraça, porque veja então o que vai terminar acontecendo. A bolinha branca cai na caçapa e aí perde ponto, tá tudo uma tragédia. E aí então, percebe? Então a bolinha branca também sofre um impacto do efeito da bolinha vermelha, porque ela também não está imune. Ou seja, aquilo que causa não está imune. Então é essa reciprocidade, essa interdependência que forma uma estrutura social das sensibilidades, né? Uma espécie de comunidade de sensibilidades, se vocês quiserem, uma espécie de associação das sensibilidades. Bom, quantas pestes passaram por nós antes do coronavírus, que a gente não soube o que acontecia, porque a gente não tinha essa sensibilidade que a gente tem hoje. Por exemplo, sei lá, a cólera. As pestes do século XIX eram pestes, digamos assim, pestes, já que a gente está falando na vizinhança desse estudo do Latouche sobre o Pasteur e os germes, né? Ou seja, antes dos germes a gente não tinha sensibilidade para a vida microbiótica. Né? E demorou, é muito recente essa nossa sensibilidade, por exemplo aos vírus. E a gente, por exemplo, está começando a ter essa sensibilidade para entender a sociedade dos vírus. E Tarde é muito feliz em dizer que há sociedades e sociedades de sociedades, né? As sociedades elas têm uma organização, algumas são mais sociais que outras, como a gente estava vendo, mas veja bem, a sociedade dos vírus, que é o vírus que entra, o vírus que afeta o meu viroma, a relação do meu viroma com não o meu viroma, mas o meu viroma com o vírus que entra, é uma relação que a gente talvez ainda tenha muito pouca sensibilidade. O que significa nos termos de White ter pouca sensibilidade? Tem poucas teorias para isso. A teoria, para que a teoria vai servir? Vai permitir que a gente observe coisas que a gente não observava antes, que a gente experimente coisas que a gente não experimentava antes. Então, a teoria ela é parte dessa comunidade de sensibilidades, e essa comunidade de sensibilidades ela está sendo refeita o tempo todo. Então, uma teoria ela é feita para representar o mundo. Bom, precisamente a percepção ela não é centralmente representativa, ela é relacional. Né? O que acontece com uma bolinha branca e uma bolinha vermelha é uma relação, uma preensão, como diz o Whitehead, e essa preensão não é uma representação, essa preensão é um modo de constituir a experiência, que ele chama de concrescência, a produção do concreto, que não está estabelecido de uma vez por todas, que não foi criado de uma vez por todas. O concreto está para jogo, o concreto está no não imune, o concreto está nesse espaço em que uma coisa está aberta à outra. Então essa comunidade de
sentimentos, essa comunidade de experiência, é uma comunidade de aberturas, né? Então, por exemplo, não faz sentido dizer assim, a teoria quer representar o mundo, dizer as coisas tais como elas são. Bom, não, a teoria ela vai ter uma presença aqui, né? A presença no mundo, no meio dessa comunidade de todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai entrar no Latour e nesse tratado monodológico dele, que é a segunda parte do livro Guerra e Paz entre Micróbios, traduzido para o inglês como A Pasteurização da França. Essa segunda parte chama de reduções. Lá pelas tantas, o Latour, que adora uma butade, né, adora uma coisa assim meio que, né, essas frasezinhas incríveis, né, que chocam, né, e assustam à primeira vista. E tem uma coleção de butades incrível nesse livro, nas reduções. E uma delas é assim: você que considera um mistério que as pessoas possam levitar, eis aqui um novo mistério para você. Como é possível que as teorias sustentem o mundo? Como é possível que teorias sejam aquilo que faça com que o mundo é o que é? Ele está dizendo, é um mistério tão misterioso quanto que a gente levite. Ou seja, a ideia de que o mundo está sustentado em teorias ou em ideias. Não, essas teorias e ideias, elas funcionam para que a gente experimente outras coisas. Então, ela atua para a gente experimentar outras coisas. Tem uma outra frase dessas que o Latour fala, que convém pensar sempre em conjunto. Ele diz assim: para você que acha que é um grande mistério que a matemática possa ser aplicada ao mundo, eu tenho outro mistério para você. Como é que eu viajo o mundo inteiro com meu cartão de crédito? A questão é que muita coisa tem que ser colocada para que eu viaje no mundo, para que essas coisas sejam possíveis. O mundo não é tal que a matemática se aplica, a matemática se aplique às nossas descrições físicas. A gente tem que preparar o mundo para que isso aconteça. A gente simplesmente tem que preparar o mundo para que eu possa viajar o mundo inteiro com meu cartão de crédito. Então, ou seja, não é uma espécie de super descoberta que abre um caminho que é recôndito na estrutura mesma do mundo, não. É alguma coisa que você faz no mundo, que você afeta o mundo. É isso que uma teoria faz, né? Por meio dessa comunidade de sensibilidades. Então, experimentar é o que a gente... não existe uma experiência que chegue a um ponto que se conclua, vamos dizer. A experiência não se conclui, não tem uma conclusão. Por quê? Porque as coisas vão deixar de ser do jeito que são, etc. Não é grande mistério que a teoria afete como as coisas são, porque afinal de contas, para que mais que a teoria serviria a não ser para mudar como as coisas são? E como as coisas são, veja bem importante, a crítica à bifurcação. Como as coisas são é precisamente como elas são experimentadas. Percebe? É precisamente como elas são experimentadas. A modulação afeta o mundo porque afeta a sensibilidade. A sensibilidade é exatamente o mundo. Eu chumbar a bolinha vermelha enquanto ninguém está vendo para ela não ser encaçapada é um exemplo dramático disso. Ou seja, afetar um corpo é afetar sua sensibilidade. E afetar sua sensibilidade é afetar como as coisas são, porque afetar como é que uma coisa interfere na outra. Então é afetar, digamos assim, a comunidade das coisas.
Né? Então, afetar essa comunidade das coisas é precisamente o que a gente faz o tempo todo, porque nenhuma sensibilidade é imune. Percebe? Então, essa não imunidade da sensibilidade é que abre essa possibilidade para essa comunidade das sensações. Justamente, é a comunidade das sensações que contrasta no vocabulário do Expósito com a imunidade. Então você percebe, essa ideia do campo de experimentação, essa ideia da comunidade das sensações, é uma ideia que exerce aquilo que em geral a gente chama de filosofia do processo. Né? Então essa ideia que a gente já começou a considerar antes, essa ideia de que a realidade era processual. A gente pode, lembrando das imagens do Peirce na análise do necessitarianismo, a gente pode pensar assim, a filosofia do processo ela é uma ruptura, eu nunca sei direito esquerda na câmara, estou tentando acertar a sobrancelha. O processo, ele pode ser entendido como uma espécie de, a ideia de filosofia do processo pode ser entendida como uma espécie de, e acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas é interessante pensar de novo, a filosofia do processo é precisamente um anticriacionismo. É precisamente o que não é criação. É precisamente o que não é essa coisa de uma criação que é feita de uma vez por todas. Por quê? Porque as coisas estão sendo criadas o tempo todo. Porque novas sensações estão surgindo, novas coisas para serem sentidas aparecem e novos sentimentos aparecem e são modularizados. Ou seja, os sentidos não estão fechados. Há outros sentidos que vão surgindo. E isso é uma diferença muito importante com o sistema de Leibniz. Né? O sistema de Leibniz já tem uma criação, tem a escolha de Deus no mundo. Agora, na filosofia do processo, como por exemplo na metodologia de Whitehead, você não tem isso, né? Você não tem um todo, você não tem um Deus que escolhe tudo, né? Você não tem um criador. Você tem essa criação permanente. E essas entidades atuais que vão aparecendo a partir das entidades atuais, isso não pode ser determinado de antemão, justamente porque elas dependem do processo que vai constituindo, que vai tecendo, que vai moldando a realidade. A realidade ela é social nesse sentido, ela não fica independente, imune do convívio, do vínculo, daquilo que coexiste. Né? Então, mais ou menos, existir é coexistir nesse sistema de abertura. Né? Então, a filosofia do processo, ela é uma filosofia da não imunidade. Né? Eu acho que, em parte, isso significa o princípio da atualidade vácua. Né? Não tem imunidade. Não tem nada que pode não ser afetado por nada. Que tem uma espécie de existência por si mesma. Né? É justamente isso que está sendo combatido, precisamente. Né? Então, é exatamente isso que quer dizer uma expressão como comunidade de sensibilidades. Você tem uma comunidade e a comunidade de sensibilidades, ou seja, de vulnerabilidade, de aberturas. Então, a filosofia do processo, a gente já começa a ver, é justamente uma filosofia da não criação de uma vez por todas. Né? Ou seja, então a realidade ela não está decidida. A realidade ela vai ser decidida, o Latour vai dizer, pelos testes de força.
a realidade vai ser decidida pelos nexos que estabelecem, nos termos de Whitehead, entre as entidades atuais. Como é que elas conectam uma a outra. Ele chama isso de nexos, né? Ou seja, os nexos que vão estabelecendo. Os nexos, eles não estão prontos. Os nexos, eles vão ser estabelecidos de acordo com os sentidos e as modulações desses sentidos e como eles vão se topar um com o outro. Ou seja, uma teoria geral da bolinha do jogo de bilhar e das suas bolas, ela é no máximo uma aproximação, porque você teria que levar em conta todas as outras variáveis que aparecem no cosmos e que podem afetar as bolinhas de bilhar. Então, mais ou menos, que uma coisa se siga da outra e veja que, por exemplo, é um problema clássico da causalidade, que é justamente a impossibilidade de você conhecer causas. Né? E aqui a explicação de filosofia do processo, da impossibilidade de você conhecer causas, é precisamente porque as causas, elas dependem de um sensório que é aberto a todas as coisas. Então, bom, enfim, sabe lá se o sol vai nascer amanhã? Bom, a gente estima que ele vai com base na continuidade, no espelhamento no futuro da época cósmica que a gente está, né? Mas pode acontecer todo tipo de acidente por toda parte. Por quê? Porque o concreto não são leis, o concreto são as entidades atuais. Então, em certo sentido, e isso é interessante a gente pensar, é como se toda essa maneira de pensar da sociedade, da realidade como sendo uma sociedade, essa maneira de tarde, Latour e Whitehead, inaugurada pela monologia, é uma maneira muito diferente da maneira habitual das ciências naturais. Então, mais ou menos com isso, eles abrem a possibilidade da gente entender a natureza, aquilo que em geral a gente considera natural, como sendo também igualmente composto de relações semelhantes às relações que compõem as sociedades humanas, digamos. Né? Então, ou seja, para aproximar as ciências naturais das ciências sociais, a gente precisa fazer duas coisas. A gente precisa entender que na natureza das sociedades, e a gente precisa entender, isso é uma coisa importante a ser feito do lado das ciências naturais, e a gente precisa entender que as sociedades não são só humanas. Isso é uma coisa importante para fazer do lado das ciências sociais ou humanas. Tornar as ciências humanas mais sociais e tornar as ciências naturais mais sociais. E aí a gente vai poder convergir e entender que as sociedades são, são híbridas, entende? E esse hibridismo de natureza e sociedade, de natureza e política, de natureza e humanidade é aonde nós vivemos. Nós vivemos nesse elemento híbrido, nós não vivemos nesse elemento fechado, né? Porque isso envolveria uma imunidade. Então, a filosofia do processo, a filosofia do humanismo em particular, ela permite que você pense no hibridismo entre as chamadas ciências da natureza e as ciências sociais, as ciências naturais e as ciências sociais. Porque as ciências naturais, elas são sociais, as ciências sociais, elas não são só humanas. E aí a gente pode ver como é que uma coisa pode atuar como chamariz de sentimentos para outras, permitir que a gente sinta coisas que até agora a gente talvez não sinta, né? Ou seja, permitir que as teorias ampliem a nossa capacidade de sentir certos fenômenos dessas sociedades de sensibilidade.